tudo que o cérebro vai absorvendo ali naquele primeiro momento, pensa que é um cérebro vazio. Ele tem que se preencher. Você quer acabar com o ser humano, isole ele ao nascer. Ele vai morrer. Tinha uma música, se eu não me engano, da Baby Consuelo e do Pepeu Gomes, que dizia que o mal é o que sai da boca do homem. Não tinha? Tinha uma música. Essa música, acho da década de 80. Porque o mal é o que sai da boca do homem. Agora... E eu acho que sim, profundas perversidades podem ser ditas por palavras ou por indiferença. Então, é isso o não dito para nossa espécie. Como que isso seria classificado, né? Porque igual, por exemplo, eu acho que é aquele velado. Exatamente. E quantas pessoas que passaram por isso tudo e falaram assim, mas... Porque eu acho que o problema do trauma é quando você perde o filtro também, que você fala assim, será que eu tenho razão? Será que eu não mereço ouvir isso? Será que eu não mereço estar passando por isso? Porque às vezes a pessoa acha que, tipo, já virou tão normal pra ela ser chamada de lixo, que fala, tá, beleza, eu já tô me sentindo, eu sou meio lixo mesmo e tudo. Vai ficando pior. Como é que a pessoa consegue reconhecer isso, assim, tipo assim... Mas você tem que entender o seguinte, se esse trauma veio na infância, e quanto mais novo, vamos falar ali entre 2 e 4 anos. Nossa, bem cedo. Pior. É bem pior, entre 2 e 6. Por quê? Porque logo no início do desenvolvimento da criança, ela e o ambiente ao redor é tudo uma mesma coisa. Um bebê, quando nasce, ele, apesar da mãe achar que ele tá rindo pra ela, não tá rindo. Ainda mais nos primeiros dias. Não se ilude. Ou no primeiro mês, né? O que está acontecendo é que o cérebro está detectando tudo ao redor e vendo o que traz conforto, o que traz desconforto. Caramba! Então, para o bebê muito pequenininho, ele não tem um pai, uma mãe, ele tem um nicho ao seu redor que lhe traz conforto. Entendi. É um ecossistemazinho dele ali. Exatamente. Que ele sabe que chega em algum momento algo molinho e que da onde sai um líquido muito quentinho e gostoso. Barriga doeu, abriu a boca, vai vir. Que é o peito da mãe. Entendi. Que a mãe fala, está me reconhecendo. Não, ele está reconhecendo... A sobrevivência, mãe. Aquela glândula muito fofinha, muito quentinha, sai um líquido quentinho e gostoso. É isso. Que legal. Quando ele vai desenvolvendo, o cérebro humano nasce imaturo. Quando ele vai desenvolvendo, a primeira grande revolução de desenvolvimento, ele no primeiro momento ali, 1, 2, 3 anos, ele está absorvendo tudo que está ao redor, porque ele é um computador vazio. Então, por exemplo, se tivesse um trauma, não dele diretamente, mas com a irmãzinha dele que ele passa, ele também absorveria esse trauma? O jeito que o pai fala... Da convivência, sim. Caramba. Não, então, seria menos intenso do que se fosse nele. Mas teria sequela do mesmo jeito? Teria sequela. Por quê? Porque tudo que o cérebro vai absorvendo ali naquele primeiro momento, pensa que é um cérebro vazio. Igual uma esponja, né? Não tem água nenhuma, então tá puxando. Ele tem que se preencher. Tudo. Ele tem que se preencher. Com o máximo que ele puder. Porque isso determina as conexões neuronais. Você quer acabar com o ser humano, isole ele ao nascer. Ele vai morrer. Isole. Caramba. E se a gente for pensar, por exemplo, ele não vai se desenvolver. Você lembra do menino Mowgli? Não era Mowgli? O menino... Você lembra? Ele foi criado... Por macacos. Com macacos. Ele não sabia falar. Porque o cérebro dele... Tarzan mesmo. O cérebro dele conectou o que estava ao redor dele. Então, a partir dessa conexão que o cérebro tem que se preencher, o certo é o que está ali. É o que traz conforto. E quando você é terceirizado para a escola desde cedo, na escola integral, qual que são as chances disso dar errado depois, por exemplo? Olha, você já vai para a escola, você já tem um nível de preenchimento de informação. Não adianta achar que a escola vai salvar tudo. Não. Se essa criança está num lar que o pai bebe, que grita, e que quando chega a mãe está dando de mamar e fica tensa, esse leite vai ter mais noradrenalina do que deveria. Verdade. Então, a gente tem que entender... Cara, até o trauma da mãe passa pro bebê. Passa. E por que isso não é falado normalmente igual... Eu acho que é falado, mas eu acho que a gente está no momento da gente ter que pensar, porque sempre o estudo do cérebro, do comportamento humano, sempre foi dado de uma maneira muito simplista.
Do tipo assim, aqui estão os neurônios que passam já. Eu acho que tem dessa maneira e tem a outra maneira que é extremamente complexa pra fazer o leitor parecer burro, né? Então, por exemplo, uma das vantagens é que quando a gente se conheceu, que tipo, eu falei, caramba, essa mulher, ela consegue traduzir tudo. Então, eu acho que... Não, tudo não. Ou tem coisas é muito que são simples... pensamentos meus. Por exemplo, isso que eu tô falando em relação a sermos animais cognitivos, eu pensei agora, é uma lógica. Talvez não esteja na conclusão do estudo. Não tava. Mas faz sentido. Porque a palavra pra gente é muito mais forte do que a palavra para qualquer outro animal. Se você tem um filho que tem TDAH, redobrar a sua atenção. Por quê? Porque os estudos mostram que o TDAH tem maior tendência em se envolver com vícios de substâncias e também de comportamentos viciantes, como pornografia, vício em videogames, em jogos de azar, justamente porque esses vícios liberam dopamina. E todo TDAH tem uma deficiência de dopamina, por isso ele vai buscar nas drogas a dopamina que ele não tem. Então, muitas vezes ele se depara com esse fenômeno de usar a droga ou um comportamento de vício e se sentir bem por conta da dopamina que é liberada. Se você ou alguém que você conhece enfrenta esse desafio, conheça o curso agora mesmo.